Olá, tudo bem com você? Espero que estejas muito bem. Sou o professor Hércules Santos. Normalização de textos científicos é o tema deste vídeo. Vou falar para você sobre as normas da BNT mais comuns na formatação de textos científicos. Vou ilustrar boa parte disto com exemplos criados para esta aula. Lhe recomendo se valer de um dos grandes benefícios de uma videoaula, que é pausar o vídeo para fazer anotações, voltar a repetir algo que não tenha sido assimilado de imediato. Você poderá ir desenvolvendo os procedimentos passo a passo, pausando o vídeo para ir aplicando as funções no seu documento, ok? Vamos ao conteúdo da aula. De um modo geral, nós sabemos que a ciência é de conhecimento público. Assim, a elaboração de textos de pesquisa, livros e documentos com informações para públicos diferenciados são apenas alguns dos aspectos do amplo processo de sua comunicação. Essa comunicação também viabiliza o intercâmbio de ideias e de experiências dos pesquisadores a respeito dos seus trabalhos científicos. Por isso, o autor de qualquer trabalho científico tem a responsabilidade de produzir documentos que sejam normalizados, para que todos possam compreender exatamente todas as informações que serão comunicadas. A BNT é o órgão responsável pela normalização de trabalhos científicos no Brasil. Essa norma nos apresenta uma série de preceitos e orientações a respeito da elaboração de trabalhos científicos. Na minha opinião, o que devemos fazer é utilizar todas essas orientações da melhor maneira possível para apresentar um trabalho de boa qualidade. Pois, além de todo o cuidado na produção textual dos trabalhos científicos, o autor também tem que ter cuidado em relação à digitação e à sua estrutura, de forma que este possa ser inteligível para diversos públicos e até outros idiomas. Nesta aula, vamos prezar pelo formato dessa apresentação. Eu vou mostrar para você como aplicar as normas da BNT de maneira prática. À medida que eu for construindo um documento de exemplo, estarei também explicando as normas. A partir da montagem desse modelo, você poderá começar a desenvolver os elementos textuais do seu trabalho científico. Nós vamos formatar o texto de acordo com as normas da BNT e das necessidades de desenvolvimento da escrita. Vamos lá? Vamos formatar um texto com as normas mais gerais que a BNT normatiza. Vou usar aqui alguns parágrafos da minha dissertação de mestrado em educação, defendida no ano de 2010 na Universidade Federal de Minas Gerais. Seu título é Católicos e Protestantes, Escolas Confessionais fundadas por missionários estrangeiros, Belo Horizonte, Minas Gerais, período de 1900 a 1950. Quais os parâmetros que usaremos aqui? É oficial na BNT o uso da fonte Times New Roman, da mesma forma que a Arial. Vamos usar em toda esta apresentação a fonte Arial, com tamanho 12, para o texto e os títulos. A cor preta é usada para o texto, o tamanho, fonte 11, na aplicação para citações com mais de 3 linhas, ou seja, citações diretas. O tamanho 10 nas fontes é empregado para as notas de rodapé, paginação, legendas das ilustrações e das tabelas. Quanto ao espaçamento entre linhas, todo o texto deve ser digitado com espaço 1,5, mas não as citações diretas, longas, que empregam o espaço 1. Vamos começar a formatação do texto de exemplo. Pegamos um documento aqui, em branco. Vamos escrever introdução, negrito, que é padrão. Vou colar aqui o texto inicial da introdução da minha dissertação, como eu havia dito. Selecionar todo o texto, formatar com a fonte Arial, tamanho 12. Agora vamos formatar os parágrafos. Espaçamento entre parágrafos automático, espaçamento entre linhas 1,5, justificado para o corpo do texto. Mostro para você aqui agora uma citação direta curta,
com menos de 3 linhas. Este é o aspecto que ela deve ter. E você deve citar sempre ao final o nome do autor, o ano da obra e a página de onde foi retirada. Agora o exemplo de uma citação longa, com mais de 3 linhas. Vou formatá-la para você ver como deve ser o seu aspecto. Tamanho de fonte 11. Entre linhas 1 ou simples. Ok. Agora é necessário recuar para 4 centímetros, como você pode ver aqui. Estou usando a régua superior. E este é o aspecto, então, da citação direta longa, aquela que possui mais de 3 linhas. Este, então, é o aspecto de todo o corpo do texto do seu trabalho científico. Quero lhe passar uma dica muito importante. Lembre-se de sempre que cumprir uma etapa no seu documento, de salvá-lo, para não correr o risco de perder todo o trabalho executado até o momento. Pode acontecer de alguma maneira, a qualquer momento, que o seu computador trave, pode acabar a energia elétrica ou outros fatores que venham a levar à perda do trabalho realizado antes de finalizar. Então, é muito importante que você sempre salve o seu trabalho periodicamente, para não correr o risco de perder o que foi executado. Isto pode ser feito de uma maneira muito simples, pois você pode usar teclas de atalho teclando Ctrl mais B no seu teclado. Nessa segunda parte do vídeo, vamos ver sobre as notas de rodapé. Em seguida, os tipos de citações e, por último, sobre as referências do seu trabalho. O que são as notas de rodapé? Notas assim, ao pé da página. Elas têm o objetivo de complementar o texto para não sobrecarregar a leitura do corpo do texto. As notas de rodapé aparecem na mesma página em que está a indicação no corpo do texto. A explicação deve estar na mesma página, no entanto, as notas ficam separadas no corpo do texto por uma linha. Além disso, ela terá sua escrita formatada com uma fonte de tamanho 10. Estas notas podem ser de referência, ou seja, indicar uma fonte apresentando o sobrenome do autor, o título do livro, a cidade, a edição, o ano de publicação, tudo que é necessário para uma referência correta. De forma similar, as notas de rodapé são utilizadas para informar a fonte de uma citação. Elas podem também ser explicativas, evitando as explicações muito longas dentro do próprio texto, o que poderia quebrar a fluência e sequência de leitura, além do entendimento do parágrafo. Recomenda-se que não sejam muito longas para não sobrecarregar muito a leitura. Então, devemos pensar em usá-las quando as explicações são relativamente necessárias. Ainda podem ser utilizadas para fornecer a tradução de um texto que apareça numa língua estrangeira. Podem também surgir simplesmente para fazer uma rápida observação. As notas de rodapé são um bom recurso para explicar algum termo específico. Agora vamos tratar das citações. Nós temos 2 tipos de citação. As citações diretas, que compreendem o famoso copiar e colar, sendo na verdade a transcrição exata de um determinado trecho de um autor que você está lendo. Temos as citações indiretas, que compreendem a redação de uma passagem de um texto de algum autor com as suas próprias palavras. As citações diretas, que são chamadas de curtas, têm até 3 linhas e ficam no corpo do texto. Essas vão aparecer entre aspas para delimitar o espaço da citação. Além disso, é preciso prestar atenção na obrigatoriedade de se colocar, após uma citação direta, curta, o nome do autor, o ano da obra e a página de onde foi extraída. As citações diretas longas serão consideradas assim quando tiverem mais do que 3 linhas. Terão que ser escritas num parágrafo separado e com margem recuada.
Citações indiretas também são chamadas citações livres, porque neste caso o autor do texto vai redigir uma passagem do texto de outro autor utilizando das suas próprias palavras, porém com base nas ideias do autor que foi lido. Veja neste exemplo que é parte da minha tese de doutorado, cujo título é Impactos provenientes da redocumentarização de acessos permanentes na pesquisa histórica. Eu apresento já no início do parágrafo o autor de quem retirei as ideias. Aqui eu explico o que o pesquisador José Lopes Iepes entende sobre homens digitais, ou, traduzindo, sobre homem digital, mas explico esse entendimento com as minhas próprias palavras. Por isso, não foi necessário indicar a página exata de onde foram retiradas essas ideias. Assim, nós temos aqui duas coisas distintas. Uma é o texto que é produzido por quem escreve um trabalho, mas as ideias deste pequeno trecho são de um determinado autor consultado. Você não pode se esquecer de indicar o nome do autor de quem as informações foram retiradas. Para isso, você utiliza o nome do autor e o ano da obra, que obrigatoriamente estará relacionada nas suas referências. Cuidado com citações retiradas da internet. Citações da internet devem ser utilizadas com muita cautela, dada a temporalidade e a fidedignidade de alguns sites. Por isso, antes de retirar qualquer coisa da internet, certifique-se de que é de origem segura para poder usar num trabalho científico. Eu, como professor, não aceito em hipótese alguma que um trabalho acadêmico avaliado por mim apresente uma citação proveniente da plataforma Wikipédia. O problema maior do uso da Wikipédia em trabalhos acadêmicos é que existe a possibilidade real da adulteração dos verbetes por qualquer pessoa. Esta prática pode ser usada para manipular informações de maneira proposital. As informações não são avaliadas por especialistas dos assuntos antes de serem publicadas, como acontece com livros e periódicos científicos. Apesar de existir muitos usuários honestos e solícitos, informações equivocadas podem levar meses para serem detectadas e corrigidas. Por isso, eu não considero essa plataforma como fonte de informações para a ciência. Já nos casos em que podemos confiar, é bom lembrar que uma citação de internet é igual a qualquer outra citação retirada de livros, artigos, jornais e periódicos, no sentido de que é obrigatório que se apresente a sua referência. Nós veremos como referenciar as citações retiradas da internet agora na terceira e última parte desse vídeo, quando trataremos sobre as referências. Costumava-se escrever anteriormente referências bibliográficas. Hoje se recomenda que se coloque apenas referências, porque quando eu uso o termo bibliográficas, estou falando mais de livros. Hoje as fontes que usamos são as mais variadas possíveis. Podemos contar com a vastidão da internet, usamos fotografias, filmes, documentos, mapas, livros e outros tantos. Por isso, somente a palavra referências é o suficiente. Esse item é obrigatório em qualquer trabalho acadêmico. É feito um relato de todas as obras que foram citadas ao longo da sua escrita. Uma dica muito importante é que no final do seu trabalho você não se esqueça de fazer uma verificação detalhada de todas aquelas obras relacionadas na lista de referências, as confrontando com aquelas que foram citadas lá no corpo do texto. Pode ser que esteja faltando alguma, e também pode ser que haja alguma na lista que não conste mais na sua escrita. Isso é normal acontecer. Todos os autores relacionados em referências aparecem obrigatoriamente em ordem alfabética. Como nas referências nós temos os mais variados tipos de fontes de informação, vamos começar, por exemplo, com as referências de livros. Os autores devem ser indicados pelo último sobrenome, em maiúsculos, seguido dos seus prenomes e outros sobrenomes, abreviados ou não. Em caso de referência com mais de um autor, até 3, os nomes devem ser citados na ordem que aparecem no documento, no livro, separados por ponto e vírgula, seguido de espaço. Devem ser elaborados utilizando espaçamentos simples e separados entre si, utilizando a formatação automática entre linhas, o que é equivalente a 2 enters. O recurso tipográfico negrito, glifo ou itálico, utilizado para destacar o elemento título, deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento. Veja que aqui eu escolhi utilizar o negrito, é o mais comum. Livros com autor institucional.
com 2 autores. Com 3 autores. No caso de existir mais de 3 autores, deve-se indicar apenas o primeiro, acrescentando-se a expressão et al, que em latim significa e outros. Esta é usada para que nós não precisemos relacionar todos os autores quando, em uma obra consultada, estes forem mais do que 3. Veja o exemplo com mais de 3 autores. Agora, livro em versão eletrônica. Dissertação de mestrado. O que é o mesmo para a tese de doutorado. Constituição Federal encontrada na internet. Vamos agora ver as referências de artigos e publicações periódicas, como por exemplo, revistas científicas. Referências da internet são muito utilizadas hoje em todos os tipos de trabalhos. Vamos ver um exemplo desse tipo de referência. Como todas as outras, esta começa com o sobrenome do autor, seguido pelo prenome. Artigos e publicações periódicas na internet. YouTube, aula. Facebook. Fotografia em papel. Mapa. Em caso de duplicidade de nomes, deve-se acrescentar no final a unidade geográfica que identifica a jurisdição entre parênteses. Exemplos. Quando se tratar de órgãos governamentais da administração, ministérios, secretarias e outros, deve-se entrar pelo nome geográfico em maiúsculas, país, estado ou município, considerando a subordinação hierárquica quando houver. Bem, chegamos ao final deste vídeo, no qual aprendemos como formatar o corpo do texto do seu trabalho científico, notas de rodapé, os tipos de citações e, por último, sobre as referências do seu trabalho. Meu objetivo com esses exemplos foi apresentar para você os que comumente são mais utilizados. Existem ainda inúmeros casos mais específicos, porém menos recorrentes. Quando for este o caso, ou a sua necessidade, consulte o manual da BNT com as regras de formatação de trabalhos acadêmicos. Espero que tenhas gostado muito desta aula e que ela lhe seja extremamente útil, pois você vai precisar disto tudo que apresentei. Estou torcendo pelo seu sucesso e que estejas aproveitando ao máximo este curso. Nos vemos por aí. Até lá!